Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer tê-lo aqui. A gente, Armandinho, pensou, poxa, temos que ter um professor. Nós ficamos na dúvida, história ou geografia? História ou geografia, tanto faz. Pode ser um ou outro, porque traz essa visão. No último final de semana, os Estados Unidos ingressaram nesse conflito. E é óbvio que, com informações tão instantâneas, né? Isso, Gerson, a gente passa a entender, a ver tantas opiniões, entender um pouco melhor. E eu vi o professor ontem, Lauro Trevisan, se não me falha a memória, dando um verdadeiro show e mostrando que essa guerra, na verdade, começou muitos meses atrás. Eu queria suas primeiras impressões sobre o que o professor está vendo com a escalada, com o ingresso dos Estados Unidos de um presidente que já tinha dito, porque o trumpismo não gosta de guerra, não queria se envolver com a guerra, e deu 2 semanas, mas adiantou o processo e atingiu três áreas importantes cuja produção de urânio vinha sendo contestada. Boa tarde, Gerson. Como bom flamenguista que eu sou, nome de craque. Luiz Henrique, boa tarde, que eu acompanho já o trabalho há muito tempo, satisfação estar aqui com vocês. E eu iria até um pouco mais, sabe? Eu não falaria nem há alguns meses, eu falaria algumas décadas. Porque se a gente for observar esse contexto que envolve o Irã, ele veio desde a queda, né, do Shah Reza Pahlavi em 1941, a partir do momento que ele começa a demonstrar uma certa simpatia pelo nazismo, e os aliados tomam o Irã, até pelo fato do Irã fazer fronteira com a antiga União Soviética. Então, a partir dali foi instalado no Irã um governo ocidental, com seu filho Mohammad Pahlavi, que isso inclusive gera um descontentamento de uma grande massa xiita. E aí, esse governo do Mohammad Pahlavi, que começa a botar uma industrialização muito forte, uma ocidentalização do Irã, gera esse descontentamento, começa a haver também uma relação de um autoritarismo muito forte, e a população do Irã, numa situação de alta precariedade, vem também um estopim em 1971, quando, na comemoração dos 2.500 anos, né, do Império Persa, foi feita uma festa absurda que até hoje é comentada como a maior festa do planeta, a maior festa do mundo. E em 79 vem a Revolução Islâmica do Irã, com Ayatollah Khomeini subindo ao poder e colocando um Estado teocrático, né, com a interpretação, com a Sharia do islamismo bem mais forte. Então, a partir dali, o Irã se fecha para os Estados Unidos, né, e fecha também para uma boa parte do mundo. E quando a gente fala até sobre essa relação conflituosa entre Israel e Irã, vale lembrar que nem sempre foi assim. Até pelo fato que, como Mohammad Pahlavi estava no poder, com a anuência dos aliados, sobretudo a influência dos Estados Unidos, Israel construído, né, ou melhor, criado o Estado de Israel em 47, então eles estavam ali dentro do mesmo núcleo de base. Tanto é que a gente observa que a Mossad e o Savak, né, que Mossad, Serviço Secreto de Israel, enquanto Savak do Irã, faziam até treinamentos juntos. Então, a partir de um determinado momento, que foi a Revolução Islâmica do Irã, que inclusive culmina, né, com o segundo choque do petróleo, que traz um impacto fortíssimo, até mesmo para a economia brasileira. A gente vai lembrar de 73, o primeiro choque, 79, o segundo choque, que coloca, né, que põe fim ao milagre econômico brasileiro, e quem é da década de 80 lembra, né, a famosa década perdida com os impactos econômicos que nós tivemos aqui. Então é muito bom para os ouvintes que estão em casa, que estão ouvindo, tá, aí nesse momento, nos seus carros, suas residências, enfim, é saber que tais conflitos que acontecem do outro lado do mundo hoje com relação da geopolítica têm impactos significativos na nossa vida, na nossa economia. O ataque de Israel e, na sequência, o ataque dos Estados Unidos, a forma como foi feito, me parece que está dentro de um processo que é de complementar. Porque, se a gente volta no tempo, a gente percebe um Israel que, no mês de outubro do ano passado, eliminou 4 grandes bases de lançamento de mísseis do S-200 e S-400, que tinha sido doado, inclusive, pela Rússia. Então, você percebe que, numa cronologia clara, a gente encontra um Irã hoje, para minha surpresa, que sempre vi como um Estado muito bélico e forte, muito enfraquecido. A gente tem que falar aqui do Hezbollah, que diminuiu muito sua força. O Hamas virou um grupo de guerrilha. Ele foi praticamente devastado. A perda da Síria, os Houthis. Irã hoje
tem capacidade, na sua opinião, professor, de uma resposta que pode criar o que se fala de uma terceira guerra mundial? Porque eu estou falando do Irã especificamente. Eu sei que a reboque pode ver envolvimento de Rússia, China e tantos outros países, mas o Irã, hoje, ele é ainda uma grande ameaça? Vamos lá. Pela necessidade, o aparato tecnológico, o investimento tecnológico de Israel, em razão da sua localização, e como o Gerson falou, por fazer fronteiras com países com tensões muito fortes, então faz de Israel hoje uma potência bélica muito, muito forte. A relação da Terceira Guerra Mundial, eu vou parafrasear, eu não digo que é impossível, mas eu digo que é improvável, parafraseando Einstein quando ele fala: eu não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas sei como será a quarta, com paus e pedras. É uma pergunta que a gente se faz desde 1962 com a crise dos mísseis. Será que podemos ter uma terceira guerra mundial? Bem, não haveria, tem até uma teoria chamada teoria da destruição mútua, porque não haveria vencedores. Imagine só, para a gente pegar uma relação, só com o reator número 4 da usina Lane, né, de Chernobyl, houve aquela destruição completa, né? Só com o reator número 4, você imagina então se a gente for colocar em prática todo o aparato bélico nuclear que os países têm hoje, será que teríamos vencedores? Então, hoje essa relação, até pegando uma parte do que Gerson falou, hoje nós temos uma polarização muito forte, Luiz. Então, às vezes o entendimento do conflito, as pessoas buscam muito pelo lado político e não é só assim. Então, respondendo a sua pergunta, creio que hoje o Irã não teria condições, tá, de fazer frente diretamente a Israel. Até porque todos os ataques, ou todos não, mas boa parte dos ataques que o Irã faz a Israel, a defesa israelense consegue neutralizar. Então, por isso que às vezes as pessoas até fazem a relação da desproporcionalidade entre o ataque do Irã em relação aos efeitos e o ataque de Israel em relação aos efeitos, mas isso está muito atrelado ao poder bélico e tecnológico que Israel hoje possui quando comparado com o Irã. Porque, professor, veja bem, eu fui entendendo essa cronologia, eu fiquei muito impressionado, porque você vê, em outubro com esse tipo de ação, aí a morte e praticamente todo o primeiro e parte do segundo escalão da inteligência, mortes que ocorreram, inclusive, em outros países. Você vê um plano com muita inteligência, e aí quando ocorre o que ocorreu agora, o primeiro tiros que foi desferido na semana passada, foi uma oportunidade, porque me parece claramente, eu queria sua opinião sobre isso, me parece claramente que o presidente Trump, de fato, tinha informação, mas não queria se envolver. Agir, né? Sim. E aproveitou as circunstâncias, porque de fato Netanyahu me parece que se aproveitou do momento. Você tem toda uma linha, eu tenho aqui, todas as guerrilhas financiadas pelo Irã estão praticamente, o Hamas que o diga, virou só uma pequena guerrilha de fato. Eu acabo que com bases, na sequência, o céu do Irã está livre. Sim. Porque na sequência eu mato toda a inteligência. E agora as últimas, da conta de ontem para hoje, da conta de energia, aí você vai para um outro setor que pode voltar a população contra o próprio governo. Você vê uma janela para a queda do Ayatollah Ali Khamenei, que inclusive está escondido, já indicou quem seria o seu sucessor? Vamos lá. Inclusive, também pegando a deixa, isso da tecnologia de Israel ficou muito claro com a morte de Ismail Haniyeh, né, o líder do Hamas, na posse do presidente Pezeshkian do Irã. Então a baixa ali do Hamas foi muito forte, então mostrando a inteligência, né, da Mossad, como eles trabalham. Quanto à queda de Ali Khamenei, isso gera outro contexto geopolítico, até porque se a gente for observar, Luiz, a Guerra Fria, eu costumo falar que ela não terminou. Ela continua. A diferença é que agora nós temos novos protagonistas nessa Guerra Fria. Então, como um jogo de tabuleiro, o que acontece? A partir do momento que a intenção dos Estados Unidos não é apenas derrubar Khamenei, mas sim derrubar o sistema dos ayatolás. Mas, dentro de um jogo de tabuleiro, a partir do momento que os ayatolás caem no Irã, será colocado um novo Estado, um Estado moderado, um Estado mais aberto à política estadunidense e, consequentemente, o Irã, que hoje tem uma parceria, uma proximidade com outros agentes como Rússia, como China, Coreia do Norte ali na segunda prateleira, mas isso mostra que Rússia e China, e vão perder inclusive, né, aí um colaborador, vão perder um parceiro
só para a gente falar sobre essa parceria, um exemplo é que boa parte, inclusive, dos drones utilizados pela Rússia na guerra com a Ucrânia são cedidas pelo Irã. Então, a gente tem que analisar isso até pelo fato das parcerias. Foi por isso, inclusive, pegando o outro lado, foi por isso que Maduro não caiu na Venezuela, por conta justamente do apoio de Rússia e China, para não perder esse suporte, esse apoio aqui na América do Sul, e também eles não querem perder o Irã. Vou caminhando para o final, mas muito foi falado nesse final de semana sobre a reação do governo do presidente Lula, Gerson. Eu vou trazer você para essa conversa aqui, porque mais do que nunca a gente está diante de escolhas ideológicas, enfim, e alinhamentos políticos. Há inclusive uma foto que viralizou do vice-presidente quando foi, eu não me recordo se foi na posse do atual presidente do Irã, mas coisa de 1 ano e pouco atrás que Geraldo Alckmin representou o Brasil e sentou ao lado de vários. Inclusive, Luiz, foi justamente na posse do que inclusive houve a morte do líder do Hamas. Exatamente. Então, o vice-presidente está aqui e ao lado, do seu lado direito e esquerdo, pessoas que fizeram essa ilação e colocaram nas redes sociais, praticamente eu acho que todos morreram, aqueles que até o presente momento. O que você acha do envolvimento do governo? A nota do governo, Gerson, quero a sua opinião também, professor, porque me parece que há aí e não é de hoje que o presidente Lula tem demonstrado o seu alinhamento com alguns países e não com Israel, que era um tradicional parceiro do Brasil. Qual a sua opinião sobre isso, Gerson? Eu acho que o Brasil, que está geograficamente e geopoliticamente longe do Oriente Médio, claro que tem aliados comerciais, tem interesses comerciais, tem interesses políticos, mas independentemente da questão ideológica, eu acho que o Brasil, que manda o bom senso. Sim. Minha mãe de 93 anos disse: nada, meu filho, nada que o bom senso recomenda é ruim, nada. Então eu acho que recomendo o bom senso, que o Brasil até se posicione publicamente, mas se posicione publicamente, por exemplo, pela diplomacia, pelo uso da diplomacia, para que os atores, para que os envolvidos, aqueles que estão em conflito, se sentem e tentem encontrar soluções, que o Brasil articule. O Brasil tem um histórico longo de diplomacia, né? O Brasil abre a Assembleia Geral da ONU, né? O Brasil tem um longo histórico de uma boa diplomacia, então não cabe envolvimento direto, condenar isso ou aquilo. Eu acho que caberia sim um pedido ou até articulação com outros países para que o conflito seja resolvido de forma pacífica, ou então pelo menos se diminuir as tensões. Agora, condenar um lado ou outro, porque fica parecendo que está se aliando a um e dando razão em detrimento do outro. Isso é péssimo para o país. Sim. Isso é péssimo. Eu sou a favor do bom senso. E bom senso e canja de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Professor. Olha só, não sei se vocês concordam comigo, mas hoje no Brasil a bancada do agro é muito forte, certo? E o que acontece? Os países árabes, inclusive o Irã, é um grande comprador de grãos do Brasil. Inclusive 2022 foi o quarto maior comprador do nosso milho. Então, muitas vezes, um posicionamento de um lado ou de outro pode trazer impactos econômicos também para o nosso país, e tem a pressão ali também do agro para também não se tomar, né, determinadas, ou falar, né, que hoje a palavra ela tem um poder econômico, sobretudo, muito forte. Isso. Né? Às vezes uma palavra errada, o dólar vai lá para cima e isso impacta a nossa economia. Então, tem todo esse lado, sim, porque como a gente falou, né, a gente tem às vezes essa relação da polaridade política, que sempre é uma necessidade de se procurar o mocinho e o bandido na história, e nem sempre é assim. A gente tem que pegar um lado total, e o Brasil, como um país de boas relações, tanto de um lado como pro outro, tem que levar em consideração o bom senso, a nossa política e a nossa economia. Afinal de contas, o presidente, ele governa voltado para brasileiros, né? Então isso, determinadas posições pode nos impactar, sim. Então a gente tem muito cuidado com isso.